Oi gente, tudo bem com vocês? No último vídeo, nós vimos sobre a origem do mal e como que ele entrou tanto no universo, tanto nesse planeta. E o pecado chegou, como nós vimos, através da desobediência de Adão e Eva ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o fruto que Deus tinha proibido que eles comessem, que não era nada mais, nada menos do que um teste que ele fez para ver se as suas criaturas, né, se o homem se manteria fiel a ele, mesmo com o pecado à espreita. Mas vimos também que, infelizmente, o homem caiu, comeu do fruto, e por conta disso trouxe todo esse sofrimento que nós temos hoje, a dor, a morte, a tristeza. Porque, como diz em Gênesis 2, no capítulo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, comendo o fruto, né, eles receberam essa sentença de morte, de que o homem morreria em algum momento. Em Romanos 6, no versículo 23, a gente vê que o salário do pecado é a morte. E também em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porquanto todos pecaram. O salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado, o preço a se pagar ao quebrar a lei de Deus é a morte. E como o pecado entrou no mundo e passou para todas as outras pessoas que vieram depois de Adão e Eva, a morte também passou para todas as pessoas. E outras consequências surgiram, eu não vou ler todos os textos, mas eu posso citar, que em Salmos, no capítulo 51, versículo 5, Davi diz que ele nasceu em pecado, né? Em pecado concebeu a mãe dele. Então o ser humano ele nasce em pecado, mesmo um bebezinho, não tendo feito nada de errado, ele já nasce um pecador, ele já vem com essa natureza humana pecaminosa. Em versos como Gênesis 6, versículo 5, Jeremias 7, 17, 9 e Mateus 15, 19, vemos que o coração do homem ele se tornou enganoso, se tornou mau. Não é possível confiar nele porque dele vem todas as coisas pecaminosas que as pessoas fazem, elas vêm primeiro no coração, porque o coração do homem se tornou por natureza mau. E também vemos que o pecado ele se multiplicou de geração em geração, ele foi se multiplicando e ficando cada vez pior, a maldade do ser humano se tornou cada vez pior e terrivelmente terrível. E a humanidade por fim se tornou corrupta, depravada. E em Efésios 4:18, 1 Coríntios 2:14, diz que o ser humano também adquiriu falta de entendimento, de discernimento das coisas espirituais. O pecado ele causou uma separação entre nós e Deus. Então nós temos dificuldade de compreender as coisas espirituais, de compreender a Deus, e nós não aceitamos naturalmente as coisas de Deus. Temos essa dificuldade. Porém, Deus ele não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele não deixou a gente, destruiu a gente imediatamente. Não, muito pelo contrário. Em Gênesis, no capítulo 3, do 8 ao 10, nós vemos Deus indo atrás do homem, procurando o homem, chamando o homem. E é isso que ele fez. Em João 3,16, que é um verso bem conhecido, fala sobre o plano da redenção, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ele fez um plano por meio do qual nós podemos ser salvos e não ter que morrer eternamente. E o plano foi a morte do próprio Filho. Então Jesus, que é o Filho de Deus, ele veio a essa terra, ele viveu aqui como qualquer ser humano, passou por dificuldades, por provações, e morreu carregando sobre si os nossos pecados, porque como vimos em Romanos, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Então, porque a pessoa que peca, ela precisa morrer,
mas Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu no nosso lugar para que nós não precisássemos morrer eternamente. E o que a gente precisa fazer para ser salvo, né? Jesus morreu por nós e por conta disso nós não precisamos morrer eternamente, podemos ter a vida eterna. Então, o que nós precisamos fazer para ter essa salvação? Será que a salvação ela depende do que a gente faz? Será que se eu obedecer à lei de Deus, dar o meu melhor, fazer o bem para as outras pessoas, será que isso vai me salvar? Em texto como Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Também em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras de lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Não tem nada que a gente possa fazer por nós mesmos para sermos salvos. Não adianta a gente querer guardar toda a lei, querer fazer tudo certinho, fazer o bem para as outras pessoas, para assim a gente conseguir ser salvo. Na verdade, a salvação ela vem de Cristo. E nós só podemos obter a salvação tendo fé nele e aceitando. Só aceitando a salvação que ele nos deu com um preço tão caro. Mas as obras, será que elas não são importantes? Elas são importantes, porque as obras elas vão realmente mostrar que nós aceitamos, que Deus fez uma transformação na nossa vida. Nós vimos que temos uma natureza pecaminosa, uma natureza terrivelmente degradada, corrompida. Mas será que não tem nada que a gente possa fazer para melhorar isso, para mudar isso? Nós mesmos não, mas existe alguém que pode. Em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6, diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Então, o Espírito Santo, ele tem o poder de transformar a nossa vida, de nos tornar pessoas melhores. E também convivendo com Jesus, tendo um relacionamento com ele, depois de aceitá-lo e admirando cada vez mais o seu caráter, nós vamos acabando nos transformando à semelhança dele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que Deus abençoe vocês. Até mais.